Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e todas essas coisas. Eu coloquei Timóteo ali, põe ele, por favor, Samuel, Timóteo para mim. Efésios, quer dizer, rapidinho. Efésios 4:11 vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a Escritura é inspirada por Deus. Deus levanta mestres, pastores, para que eles possam ser um instrumento para que a igreja seja aperfeiçoada, seja transformada, seja edificada. E como diz aqui, como nós lemos Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu sei que falar sobre dinheiro hoje é um assunto que é um tanto quanto deturpado em inúmeros lugares. E muitos exageram, e consequentemente, por conta de haver exagero da parte de alguns, muitos ignoram. Eu vejo particularmente que talvez essa seja uma de nossas falhas, de falarmos pouco sobre este assunto, porque a Bíblia fala bastante. Só que é porque fica aquela peste, né? Lá vem pastor falar de dinheiro. E a gente fica até com medo, fica até receoso, sendo que na verdade é um assunto bíblico e que a igreja precisa aprender. É necessário que a igreja aprenda. E eu tenho paz o suficiente para falar deste assunto aqui, porque como eu falei aqui para os irmãos, a última vez que eu falei sobre este tema, fazem 2 anos e 4 meses. Pode ver, até o dízimo aqui, quando alguns irmãos fazem, é vez ou outra. A maioria das vezes, no meio da música, o gasofilácio fica quase obsoleto aqui, né? E mesmo assim, Deus tem provido. Então, nós não estamos desesperados por conta de arrecadação. Nosso objetivo, de fato, é que a igreja seja instruída em toda a Escritura. E é sobre este tema aqui que nós vamos aprender hoje. Como eu disse, por conta de desvios e excessos que fortalecem a oposição, porque é isso que acontece. Escândalos, desvios, excessos, eles fortalecem justamente a narrativa de que crente não presta, de que pastor é tudo ladrão. É tão certo que uma vez o meu menino, quando ele estudava ainda, era bem pequenininho na escola, seu pai faz o quê? Trabalha na fábrica, o outro, seu é pastor. Seu pai é ladrão? Vira quase um sobrenome, pastor ladrão, por conta dessa peste, né, desses homens. E escândalo é uma coisa que se propaga muito rápido. Basta um pastor ser pego no aeroporto com dólar na cueca. Político talvez nem tanto. Pastor, político o pessoal esquece da anistia. Mas basta um pastor dizer que foi pego roubando a igreja, vira notícia em tudo que é jornal, porque é isso que eles querem o tempo todo. Agora, vocês já viram notícia assim na Rede Globo? Ou em qualquer outra mídia aí esquerdista? Pastor, ou melhor, militar, abandona sua carreira, o seu bom salário estabilizado, decide servir uma igreja com 30 pessoas e viver exclusivamente pela fé. Isso é notícia? Não é. Não vira. Então, por isso, que eu tenho paz o suficiente para falar a respeito deste assunto, porque a maioria dos irmãos, né, conhece a minha história, então não tem problema com este assunto. Agora, muitas pessoas, elas querem ouvir apenas da forma deturpada, para quê? Para que elas se sintam desobrigadas de contribuir de qualquer forma, seja com dízimo, seja com oferta, porque eu vou dar dinheiro para pastor? Eu vou investir num lugar que eu não sei onde que vai nada? Eu vou realmente aqui, você vai ver, desmentir isso aqui, porque eu sei que o dinheiro é algo muito sensível, é algo que toca o ser humano, é algo que às vezes, né, o coração da gente é aquecido na hora do louvor. Começa o irmão a falar sobre dízimo, a unção acaba quase que instantaneamente. Você está em lágrimas. Abra comigo em Malaquias 3. Meu Deus, lá vem o povo. Fica doido. Mas veja, o dinheiro é a única entidade a qual Jesus chama de Senhor. Senhor. Os outros não. Mas o dinheiro, porque ele sabe, é um forte concorrente dele. E eu quero passar aqui, né, alguns desvios em relação aos dízimos e ofertas. Põe o primeiro, por favor, ali, meu filho. O primeiro desvio que nós vemos é... Pode pôr lá para frente, Samuel. Manipulação para arrecadar dinheiro. Em muitas e muitas igrejas, a parte dos dízimos e ofertas é a mais elaborada do culto.
eles aprendem de tudo para chegar nessa hora, ter como chocar as pessoas. Fazer com que a pessoa, de fato, responda aquilo que eles querem. Então é a parte mais elaborada, porque o objetivo não é uma igreja que glorifique a Deus, pessoas que sejam transformadas, mas é o quanto rendeu o culto, o quanto se arrecadou naquela noite. Essa é a preocupação de muitos aí. Ensinar a palavra, não, de vez em quando até que vai. E aí, mas arrecadou quanto? Quanto que deu o dízimo esse domingo? E aí, o mês? Como que achou? Essa é a preocupação, infelizmente, de muitas igrejas. O objetivo é arrancar, se possível, o último centavo das pessoas que vêm. Sim, se o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, o pastor mercenário que está preocupado apenas com dinheiro, ele quer tosquiar a ovelha e, se puder, chupar até o osso dela. Literalmente, quer que a pessoa saia sem nada, absolutamente nada. E por conta disso, para chegar a esse objetivo, eles usam o medo, eles colocam culpa em cima das pessoas, eles usam a ganância, a cobiça que todos nós aqui temos. Sabia que você tem? Todos nós temos. Ele começa a usar esses artifícios. É tão absurdo que uma vez, olha a analogia que eu vi o pastor fazendo. Ele começou falando a verdade. Sempre aqui, né? Os irmãos contam o dízimo, as ofertas que ficam no final aqui. E via de regra, sabe qual que é a nota que mais aparece no gasofilácio? R$2. 2. É que mais tem. Podia ser azulzinha de 100, né? Mas não é. É 2. E o pastor dizendo assim: por que por vezes a sua vida não avança? Você, em vez de se preocupar em ofertar uma onça pintada, uma carpa que Jesus multiplicou, na pior das hipóteses, um mico-leão dourado, os R$20. É só tartaruga, por isso que a sua vida é devagar. Por isso você não avança. Mas é uma artimanha absurda. O sucesso do culto ele é medido pela quantidade de dinheiro que arrecada. O objetivo é este. E aí? Conseguimos fechar o mês? Conseguimos cumprir aquele objetivo? Então eles começam a usar algumas passagens de forma distorcida, óbvio, dizendo, olha, Abraão sacrificou Isaac. Sacrifique o seu, aleluia! Você precisa! O que é esse 13º? Não é nada. Eles fazem de tudo, de tudo. O objetivo é errado, o culto perde o sentido, totalmente. Eu vi uma vez um bispo da igreja, não vou falar qual que é, mas aquela que só fala de dinheiro, e ele estava num culto, e ele dizia assim, esse seu carrinho de 100 mil aí, você acha que é alguma coisa? Para Deus não é nada. Oferta, traz aqui. Sacrifica ao Senhor. Caminhãozinho de $500 mil? Vale nada. E essa sua casinha aí de $1 milhão? Oferta, tenha coragem. Gente, é uma pressão psicológica tão absurda, que uma vez um irmão saiu de nossa igreja, deu uma desviada, desviou, ele foi a essa igreja. E depois que ele retornou, depois de um tempo, ele disse, pastor, pelo amor de Deus, não dá lá não. Não dá. Deixa eu engolir um sapo aqui de vez em quando aqui. Melhor. Ele voltou para cá, ele dizia que em uma dessas reuniões, a pressão psicológica era tão grande, que ele tremeu para dar a chave do carro para o pastor. Quase que eu falei, tinha que ter dado, para você ter aprendido. Tinha que ter dado. Mas veja, a pressão psicológica é absurda. E eu sei, né? Aqui em nosso meio, falar daquele carrinho de 100 mil, acho que ninguém aqui tem. Mas alguns são menos ousados um pouco. Eles dizem assim, para Deus, não compensa fazer nenhum empréstimo. Você empresta dinheiro para tantas coisas? Para comprar sofá? Geladeira? Frost free? Para Deus, para sua obra, nada. E fica esse trabalho psicológico o tempo todo. O que é mais importante? Deus ou o carnezinho da loja 100? Só que ele se esquece que, de fato, a Bíblia também vai dizer assim, a ninguém deveis coisa alguma. Ou seja, fez o compromisso, tem uma dívida, pague. Tem que pagar. Esse é um tipo de erro, né? Achar que todos são assim. E sabemos que isso não é verdade. Paulo, ele por vezes, ele
fazia assim, ele defendia o seu ministério e dizia, vou defender o meu ministério, e falava suas prerrogativas como apóstolo que ele tinha perdido. E pastor que se preze, pastor honesto, por vezes ele vai precisar fazer a mesma coisa, defender o seu ministério. É o que eu, às vezes, preciso fazer. Mostrar que eu só tive prejuízo depois que eu me tornei pastor. Só prejuízo. Financeiramente, eu só me lasquei. Eu estava muito bem concursado, ganhando dinheiro razoável, para pedir as contas, para cuidar de uma igreja que na época começou com 10. 3 casais, um cara batia na mulher, o outro fumava, e 4 gatos pingados lá que vinham de vez em quando. Sério. E eu falei, gente, o que eu fiz? 8 anos de estudo para passar no concurso. Para isso! Ah! Paulo defendia o seu ministério, então por vezes é importante que o pastor também faça isso. O segundo desvio que nós vemos, põe o próximo ali. Oferta como barganha. Você sabe, nós podemos fazer a coisa errada com a motivação errada. Podemos fazer a coisa errada com a motivação certa. Podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. E podemos fazer a coisa certa com a motivação certa. É isso que se espera. A Bíblia, de fato, ela fala da lei da semeadura. Isso é bíblico. Gálatas, Paulo deixa bem claro. Não vos enganeis, Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. E este é um princípio bíblico e verdadeiro. O problema é que muitos, às vezes, pegam este princípio aqui e usam como barganha, como troca. Ou seja, quanto mais eu investir, mais eu vou receber. A igreja, para ele, acaba virando bolsa de valores. E convenhamos, né? Rende mais, claro que rende mais. Se você usa como investimento, claro que vai render mais a princípio. Agora, pessoas que fazem dessa forma não estão preocupadas com o reino de Deus, com o avanço do reino. Então, elas estão até fazendo o que é certo, que é contribuir, porque é mandamento. Eu vou mostrar aqui para vocês. É mandamento. Contribuir, ofertar, ser fiel a Deus. Mas se você faz isso com a motivação errada, você está errando. Eu vi uma vez um testemunho, de uma mulher que estava processando essa mesma igreja que eu falei no começo. E porque ela entrou com um processo jurídico contra essa igreja? Que ela disse assim, eu vim a um culto e o pastor disse que aquele que ofertasse o seu 13º receberia 3 vezes mais. E deu ali, acho que um prazo de 6 meses, alguma coisa assim. Os irmãos aqui que entendem um pouco mais de investimento. Não existe investimento que em 6 meses você colha 3 vezes o que você investiu. A poupança, se eu não me engano, acho que é 0,5, está rendendo, né? Ou seja, você tem que pôr uns 100 mil lá para render para você R$500 mensais. Agora, o cara promete que em 6 meses você vai receber 3 vezes o que você investiu. Gente, esquece o CDB. Esquece que ainda fica. Acabou. Investe nisso. Então ela disse que era por conta disso que ela estava processando essa igreja. Eu disse assim, irmã, eu não sei de fato quem é pior. Se é o pastor ou se é você. Para mim, vocês são farinha do mesmo saco. Ele prometeu algo que ele não poderia prometer. E você está preocupado apenas com o seu reino, com o seu dinheiro. Em você ter mais. Reino de Deus para você, esquece. Então, é de suma importância fazer o que é certo, com a motivação correta. Terceiro, falta de transparência com o dinheiro arrecadado. Você sabe, hoje há igrejas que são empresas. E quando eu digo empresas, não por conta de CNPJ, claro, isso tem que ter. Não é por conta disso. É empresas no sentido de ver pessoas apenas como números. Eu falo para você porque eu já fui a inúmeras conferências, muitas. Reunião de pastores, onde a grande preocupação era, e aí? Entrou quantas pessoas? Eles não estão preocupados se casamentos estão sendo restaurados, eles não estão preocupados se os filhos estão sendo bem educados, se as pessoas estão se arrependendo e sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Mas e aí? Tem quantos? Cresceu quantos? E a arrecadação? Aumentou quantos por cento? A preocupação era ver pessoas como cifras, apenas isso. E é claro, né? Isso é um absurdo. Lembra, os mais antigos talvez aqui devem lembrar, eu lembro que toda vez de manhãzinha tinha um programa que passava na TV chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É antigão esse, né?
Hoje em dia só deu uma mudadinha ali na palavra, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Porque a igreja, para muitos, virou, de fato, comércio. Fonte de renda, onde ele consegue arrancar tudo que ele pode das pessoas ali. E veja, a pessoa que tem esse pensamento, ela não encara o dízimo como uma ordenança a Deus e uma obediência a qual ela deve se sujeitar. Mas ela vê o dízimo como uma mensalidade para receber o produto final. Apenas isso. Igreja, ela não é patrimônio do pastor. Não é. Infelizmente, existem igrejas onde ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Nada. Transparência, zero. Não é nem translúcido, é opaco. Nada. Você não sabe de nada, para onde vai, nada. Relatório, jamais. Uma vez um casal veio para a nossa igreja e eles eram de uma igreja que eu conhecia do meu bairro. E eles me diziam que lá funcionava assim, na hora dos dízimos de ofertas. Eles passavam aquele saquinho, sabe? Como que chama? Alguém lembra como que chama aquele saquinho lá? Como? Salva? Você quer salva. Salva, eu nem sabia chamar isso. Uma que eu achei um constrangimento danado aquele negócio, né? Põe na sua frente assim, dá aqueles 5 segundinhos ali, que aterroriza você. Depois passa para o outro, pelo amor de Deus. Por isso que é melhor, deixa o gasofilácio aqui, os piques atrás da cadeira aí, se quiser você faz. E funcionava assim. Na hora dos dízimos e ofertas, passavam lá, né, com a salva. E os obreiros passavam. A esposa do pastor ficava na porta da igreja no fundo. Abria o porta-mala do carro, que estava na porta da igreja, igual está o meu ali. E eles acabavam de passar a salva, entregavam para a mulher do pastor colocava no porta-mala e bum! Acabava o culto, ele arrancava a conta de água que tinha chegado. A gente só vai acabar o culto quando Deus tocar o coração de alguém para pagar essa conta aqui. Material de limpeza, está faltando. A gente só vai acabar quando Deus tocar o coração, alguém fazer a conta material. E, gente, para que serve o dízimo e oferta que acabou de arrecadar? Para nada. Eu sei que talvez isso seja um extremo, mas acontece. É terrível, terrível. O dinheiro, ele fala da credibilidade do ministério. Muito, muito. Em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo, ele levanta uma oferta para os cristãos da Judéia. Ele comissiona outras pessoas para que elas pudessem levar o dinheiro. Nem ele mesmo leva. Ele diz, arrecadamos aqui, levem lá, por favor. Ele nomeia uma equipe. E eu acho que é correto, né? O pastor não ser aquele... ele pode até mexer com o dinheiro da igreja, mas não ser o único. Absurdo. Como assim? Só o pastor sabe a conta da igreja? Só o pastor tem acesso ao dinheiro? É por isso que aqui nós temos tesoureiro. Nós prestamos conta, todo mês o tesoureiro manda aí pelo menos para 3, 4 irmãos o relatório. Com tudinho, né? Tudinho que entra, tudo que sai, notas, salário, aluguel, tudo. Porque a transparência com o dinheiro é fundamental. E às vezes os irmãos compram, pastor, tem que contar coisa para a igreja, compra e não traz nota, eu fico louco da vida. E como que eu vou explicar depois para o povo, gente? Cadê a nota daqui? Então, nós não lidamos com dinheiro sozinho, porque isso é resguardar a igreja e o pastor. É por isso que quando vai contar o dinheiro do gasofilácio, é sempre 2 pessoas e quase nunca sou eu. Raro. Você pode pegar anualmente lá e ver os relatórios que tem meu nome. Quase nunca tem. Só quando a gente esqueceu de contar e de repente, ai meu Deus, esquecemos de contar aqui. Eu pego um que estava indo embora, aí conta aqui comigo. Via de regra, sempre 2 pessoas, irmãos, irmãs, contam, conferem, assinam, e aquele papel a gente guarda, tudo guardadinho. A gente fica pelo menos uns 3 anos guardado ali, para que qualquer probleminha que der, a nota está lá. Transparência é tudo. Quanto que entra? Para onde que vai? Onde que foi gasto? Isso é fundamental. E se você é dizimista aqui nessa igreja, e você, pastor, eu não recebi até hoje o financeiro. Por exemplo, porque o tesoureiro faz a roleta russa, né? Ele vai mandando, né? 3 aqui, 3 ali, 3 ali, 4. E se você ainda não recebeu, não precisa ter vergonha, fala para mim. Pastor, pede para mandar para mim, a gente vai mandar no seu e-mail, no seu WhatsApp. Você vai ter acesso a tudo que entra, a tudo que sai, as notas, tudo que for mais importante. Então é fundamental, né? Porque a gente acredita que isso aí traz credibilidade. Credibilidade para a igreja e segurança, óbvio. Segurança para vocês, para contribuir, que sabe para onde vai. E também a segurança para o pastor, para o tesoureiro, porque como? Se quiser dar um tapa em 1000 lá, como que nós faz para apresentar o relatório no outro mês? Ei, pastor, tá faltando aqui, hein? Não tem como, não tem como. Quarto princípio, o misticismo fraudulento para arrecadar. Hoje em dia,
em especial no meio pentecostal, é um absurdo. As mandingas, e eu uso a palavra propositalmente, mandingas, para arrecadar dinheiro. Se, na época da Idade Média, lá na Igreja Católica tinha as indulgências, você lembra que era a indulgência? Eles vendiam um terreninho no céu. Você pagava para alguém ser salvo. Parece absurdo, né? Mas ainda não é novo, não. O pessoal ainda faz hoje, eles só mudaram um pouquinho. O misticismo, na época da igreja primitiva, depois na Idade Média ali também, ele era tão absurdo, que, por exemplo, em Roma, eram encontrados pedaços de lasca da cruz em tudo que é lado. Você juntava as lascas da cruz que eles diziam que encontravam, dava para formar quase que a Arca de Noé, de tanto pedaço de cruz. Mas era apenas uma forma de se ganhar dinheiro. Lutero vai dizer que dos 12 apóstolos, 18 estavam enterrados na Espanha. Pastor, a conta não fecha. Justamente para isso, porque a pessoa achava um cadáver de alguém lá. Aí fazia um monumento. Aqui está o apóstolo João. E um pedágiozinho. Pague não sei quantos que você vê. Então, por isso que ele diz, né? Dos 12 apóstolos, 18. Eles são enterrados na Espanha. Hoje, os neopentecostais, eles só deram uma roupinha nova, né? Não é mais lasca da cruz. Não. Não é mais o crânio de Pedro, Tiago. Não. É a rosa ungida. Já viu? Rosa ungida. Eu lembro que no começo da minha conversão, você não precisa nem ser um teólogo. Você não precisa nem ter faculdade. Você precisa ter só pelo menos o tique e o teco funcionando. Já é o suficiente. Como assim? Pegue essa rosa, leve para sua casa e ponha na porta. Se a rosa murchar, é porque toda a maldição da casa foi para a rosa. A casa estava carregada. E o povo acredita. Ai, meu Deus. Gente, qual planta qualquer espécie que você tira do pé e deixa ali que em 3 dias, sei lá, alguns até menos, murcha. Mas a pessoa vê a rosinha murchando. Bem que o homem de Deus falou. Minha casa estava carregada. Ai, vou levar dinheiro. E vai levar dinheiro para ele. É rosa ungida, manto. Terra de Israel. Eu já fui à casa de irmãos que vieram para a nossa igreja. Da irmã vem feliz. Pastor, sabe esse saquinho aqui? É terra lá de Israel. Irmã, pelo amor de Deus. Você comprou? Não. Fiz um voto. Ai, Jesus. O povo gosta de ser enganado. Irmã, pelo amor de Deus. Óbvio que isso aí é mentira. Já vê, é cajado da bênção, caneta, vassoura. Eu já vi, vassoura. Esse pastorado vai para o monte, ora para a vassoura, varrer toda a mandinga da sua casa. Tem que orar para sua mulher, varrer direitinho, limpar certinho. Ora por ela. Não para a vassoura. Mas são todas formas de arrancar o couro do povo. Porque a bênção fica condicionada a você adquirir aquele objeto. No catolicismo, tinha uma frase que era comum, que era assim, olha, se uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Os evangélicos, ele apenas mudaram, né? Alguma questão de semântica ali, mas ficou algo mais ou menos assim. Quando o dinheiro dos votos entram, sobre sua vida são derramadas bênçãos. Mas é apenas uma forma de arrancar dinheiro. E são terríveis. Colocam medo. Amedrontam as pessoas. A ponto da pessoa ficar desesperada. Tem um filme fantástico de Lutero. Se você puder, assista. Tem até de graça no YouTube, de graça. Muito, muito bom, muito bom. Esqueci o nome do ator lá que faz o Lutero. E tem uma parte interessante na época da Inquisição, onde os padres estão ali aterrorizando o povo. E como eles precisam arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, eles fazem de todas as formas possíveis, que uma que não tinha Bíblia para o povão, então o povo já era obrigado a acreditar naquilo que eles falavam. Mas não só isso, eles aterrorizavam. E tem uma cena lá, alguns vão dizer que é baseado em fatos, né? E que o padre ele chega diante lá da praça, aquele monte de povão assim, acende uma fogueira, e ele então começa a aterrorizar o povo da seguinte maneira: vocês não querem contribuir? Não vão? Sabendo que a casa de Deus precisa, vocês não querem contribuir? E ele vai e põe a mão no fogo, assim, ó. E o fogo começa a queimar a mão dele. E ele mantém. Você vê, começa a derreter um pedaço da mão, ele pega e tira assim. E começa a mostrar para o povo: é isso aqui que vocês querem para vocês? Não! Então contribua! Ah, gente, eu dou até a mãe, se puder. Tudo. Depois desse terrorismo. Mas muitos pastores continuam fazendo a mesma coisa. A diferença é que eles mudam, né? Não vai dar dinheiro aqui?
Vai gastar no médico. Vai. Não quer dar para Deus? Não? Você vai ver. Vai bater o carro. E joga praga. E às vezes acontece uma coisa parecida. Você lembra, ai, por que eu não dei dinheiro? Pelo amor de Deus, o povo é terrível. São picaretas. É fato, nós acreditamos que a desobediência ela é prejudicial em todas as áreas, sem exceção. Sem exceção. Todavia, até na questão financeira, né, a obediência é necessária. Só que nós não precisamos usar truques, mandingas ou aterrorizar você para que você seja um fiel contribuinte. Claro que não. Isso é um absurdo. Devemos apenas nos preocupar em pregar a palavra de forma honesta, de forma sincera e orar para que o Espírito Santo toque o coração dos irmãos e irmãs para que eles entendam a importância de cada um fazer a sua parte. O vetor que move a igreja jamais deve ser o lucro. Jamais. Como eu falei aqui, né? Os retiros que a gente faz, meus irmãos, a gente só gasta. Só gasta. Porque o objetivo não é arrecadar. Claro que não. Quinto. Põe ele, por favor. Pode pôr o versículo também, Samuel, por favor. Quinto princípio, mercadejando a palavra. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Mercadejando, o significado ali é, de fato, fazer mercado, fazer comércio. E é por isso que é um absurdo, né? Pastor que cobra cachê para pregar. Cobra. Pastor, vem pregar aqui numa igreja? Venho. Tantos mil. Tantos mil. Como assim? Mas deixa bem claro, né? Pastor, então significa que chamou, o pastor tem que ir, se vira, dar os seus pulos. E eu já fui em muitos lugares, nunca, até hoje, nunca cobrei R$1 sequer, nada. Antigamente as pessoas me chamavam com mais frequência, né? Daí eu prego uma vez, depois eles nunca mais me chamam, não sei por quê. Queria saber por quê. Mas é uma vez e nunca mais chama. E não sei se eles veem meu Instagram, daí agora não tá nem chamando mais, né? Mas nunca. Já teve lugar que eu fui, gastei o combustível, tudo no meu bolso, ganhei uma empada e um copo de refrigerante. Não cobrei nada, porque a partir do momento que você coloca um preço, gente, se a pessoa quiser exigir alguma coisa com base no preço, né? Imagina, pastor, você vem pregar aqui, os irmãos de São Paulo são lá de onde mesmo? Bragança. Pastor, você vem pregar, lá de Bragança Paulista, vai vir uma culto hoje, que benção, hein? Daí os irmãos falam, pastor, você vem a Bragança Paulista? Eu falei, venho, 10 mil. 10 mil, pastor? Sim, 10 mil para aí. Tá bom, então eu quero um cadeirante andando, 2 cegos enxergando e um morto ressuscitado, que é o valor. É por isso que eu creio que não se deve, né, colocar preço, cobrar. Todavia, entretanto, contudo, a igreja que chama a pessoa de fora, ela deve ter a consciência de que ela precisa sustentar aquela pessoa para que ela possa vir. E na medida de suas posses, abençoar a vida do pregador. Nunca cobrei nada. Os irmãos que nós chamamos para vir aqui, né, os pastores de Taubaté, Lorena, Guará, nunca cobraram R$1, nada, mas nós toda vez fazemos questão de dar mais do que o combustível que eles gastam. Porque é o mínimo. Porque imagina, você chama o pastor vai, ele prega e um filho seu se converte. Vai colocar preço nisso? Não, pode dar sua casa para ele. Não tem preço. A conversão de uma alma, uma vida que seja que converteu, não há preço. Por isso nós acreditamos que nós devemos não cobrar nada, só que em contrapartida a igreja ela precisa saber que ela tem essa função. Ou imagina o seguinte, você pega lá, seu carro deu um problema lá longe, lá em São José. Então você liga para um mecânico. O mecânico sai da casa dele, deixa a família, deixa os filhos, a esposa, pega o carro, gasta combustível, chega lá, aplica o conhecimento que ele adquiriu durante anos, resolve o seu problema. Quando isso acontece, é unânime. Paga o serviço dele. E é correto? Claro que é correto. Mas você percebeu que com o pastor as pessoas agem diferente? Sendo que o pastor, via de regra, faz a mesma coisa. Ele sai de sua casa, ele larga a sua esposa, larga os seus filhos, se desloca, ele vai, usa o conhecimento que ele gastou durante
anos para aprender. Dos livros, e livro é um troço caro. Eu tenho uma coleção de romanos lá em casa de um autor, que só este autor, a coleção dele, deve dar em torno de 850, 900 reais. Que são 15 livros, né? Uma pilha bem densa. É caro. E então, o pastor compra livros, estuda, gasta tempo, e não é fácil estudar. As pessoas preferem carregar peso do que estudar, que carregar um livro, porque o negócio dá trabalho. E então ele vai, prega, vidas são edificadas, são transformadas, e eles dizem assim, não, mas pastor não tem que dar nada de dinheiro para ele não. De graça recebeste, de graça dai. Um monte de vezes eu já ouvi esse versículo. Primeiro, que quando as pessoas dizem, né, de graça recebeste, eles pensam que é assim. Eu chego para pregar aqui, cabo louvor, guardo o violãozinho ali, e eu venho aqui, né? Já sei o que eu vou falar. Eles pensam que eu entro em transe e o negócio funciona na hora. Não é. Por vezes, há sermões que eu preciso ler 5, 6 livros para entender sobre o assunto. Olha o tempo que vai. Então, nós entendemos que pastor nenhum deve cobrar, mas a igreja tem a obrigação moral de contribuir, de ofertar e abençoar essas vidas. E indo para o final, alguns desvios aqui também. Põe ali primeiro, por favor. Quais as principais críticas em relação à prática do dízimo? Porque uma coisa que nós temos que pensar é a seguinte, né? Dízimos e ofertas é algo que ainda vale para hoje? Esse é o tema ali que eu coloquei? Muitas pessoas que vão falar contra a questão da prática do dízimo, das ofertas nem tanto, né? Mas principalmente em relação ao dízimo, eles vão dizer aquilo aí. O dízimo ele era da lei cerimonial e Cristo aboliu a lei cerimonial. Primeiro que o dízimo não era da lei cerimonial. O dízimo vem antes da lei. 430 anos antes da lei, você vê Melquisedeque, Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. Você vê o dízimo antes da lei. Você vê o dízimo na lei. Você vê o dízimo nos profetas. Você vê o dízimo no Novo Testamento. Você vê o dízimo nos apóstolos. Então, que história que é essa que foi abolido? Não foi não. O dízimo está em todos esses lugares. Só que daí, o contra-argumento é o seguinte, olha, mas a circuncisão também era antes da lei. E hoje não praticamos. É verdade, hoje nós não praticamos a circuncisão. O que era circuncisão, lembra? Seria a fimose de hoje, né? É ali, arrancar ali o prepúcio ali do órgão viril masculino. Tem que falar com cuidado, porque senão vai para o YouTube, tu bloqueia. Não pode falar. É a fimose. Era a fimose. A circuncisão também era antes da lei e hoje nós não praticamos, é verdade. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, a circuncisão foi substituída pelo batismo. O batismo é o sinal da sua entrada no meio do povo de Deus. É o sinal externo de que você se arrependeu dos seus pecados. Agora, se nós vemos essa substituição em relação a, por exemplo, como eu falei aqui, em relação à Páscoa, em relação à ceia, você não vê em nenhum lugar mostrando que o dízimo também foi substituído. Foi trocado por alguma coisa. Não. Mateus 23, 23, olha o que Jesus vai dizer. Põe, Licão. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Devi fazer essas coisas, não tem, pode voltar ali. Fazer ali a misericórdia, a fé, que é o mais importante. Vocês devem fazer essa, sem omitir qual? Aquelas que vieram antes. O dízimo. Do endro, hortelã, do cominho. Não tem uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. O que Jesus está combatendo aqui, na verdade, é a prática errada desses fariseus. Por quê? Eles viam, na verdade, o dízimo como um salvo-conduto, com uma blindagem para eles fazerem aquilo que eles quisessem. Desde que eles dessem o dízimo, não tinha problema bater na esposa de vez em quando, não. Não podia. Claro que podia. Dá um puladinho de cerca, dá um perdido no final de semana, não tem problema não. Como disse Mateus 23, 23, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, porque são coisas diferentes. Coisas diferentes. Segundo, põe por favor, agora estou encerrando mesmo. E uma que você vê, né? Jesus ali, ele ratificou a prática do dízimo. Não anulou de jeito nenhum.
O dízimo era para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Então ele dizia assim, olha, mas antigamente o dízimo era para... Esta era a função. Sustento dos sacerdotes e dos levitas. E como hoje não há mais levitas, e de fato não há, levitas no sentido bíblico não existe. Por isso quando você vê alguém dizendo, eu sou levita. Quando alguém fala isso para mim, eu sempre pergunto, você é da tribo de Levi ou você flutua? É uma das duas. Porque eles falam levita no sentido, que canta. Eu canto. Não? Pastor, mas hoje não há mais a tribo de Levi. Isso é verdade, né? Mas e a questão do sacerdote? A Bíblia vai dizer que todos nós somos raça eleita, então se o dízimo era para o sustento do sacerdote, então hoje tem que sustentar todo mundo. E Pedro diz isso? Claro que diz. Mas veja, Paulo explica isso de uma forma um pouco melhor. Eu faço questão de você ler. Acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 9. Vai para lá, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3. 1 Coríntios 9, 3. Paulo aqui, ele referenda o mesmo modelo do Antigo Testamento para o sustento dos obreiros, hoje. Paulo, ele usa a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3. Olha o que vai dizer. Esta é minha defesa para com os que me acusam. Ou seja, Paulo também era acusado. Constantemente. Em relação a dinheiro, também. Essa é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Cefas era Pedro. Ele está falando básico, né? Calma aí. Nós não temos o direito de comer? De beber? Nossa família não pode ser sustentada pelo dinheiro da igreja? Os outros apóstolos têm esse direito e eu não tenho? Paulo está reclamando. Versículo 6. Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Quem serve no exército à sua própria custa? Ninguém. Os irmãos são militares aqui. Você não precisa comprar o seu armamento. A União tem o dever de fornecer para que você defenda a nação. É assim que funciona? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que produz? Por acaso, digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Aí Paulo agora vai citar a lei. Vai estar onde a lei diz a respeito disso. Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Qual que é o contexto que para você entender? Antigamente, né, eles usavam bois para pisar ali nos grãos, para que então houvesse a separação da casca com a semente. Os bois ficavam pisando ali, e o que muitos donos faziam? Eles colocavam o boi para pisar, para trabalhar, e era serviço, só que eles amarravam a boca do boi. Tipo assim, trabalha, mas não come aqui não. Aí Paulo diz, isso é um absurdo. Será de fato que a lei está preocupada com bois ou é com a gente? Ele diz, não, é com a gente, a preocupação é conosco. Versículo 10. Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com esperança de participar da colheita. Verso 11. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais colher de vós coisas materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho. Verso 13. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do templo? Aqui está fazendo uma referência ao sacerdote, claro. E quem serve no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Ora, fica simples. O pastor que se dedica de forma integral e trabalha, não estou falando de pastor que acorda 8, 9 horas da manhã, não. Trabalha. Acorda cedo, trabalha duro. Paulo vai dizer que ele não só deve receber, mas como é digno de dobrados honorários, aqueles que se afadigam na obra. Olha, isso é que eu não falo para me gabar, mas de jeito nenhum. Dia de regra, o horário de expediente ali, da maioria das pessoas é das 8 às 5, né? Das 8 às 6, não sei como que é hoje. Das 9 às 6. O pastor não tem horário.
é às 6 da manhã. Ontem eu fui dormir às 3 da manhã. Hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde, até às 7. Mas via de regra, 5h30, 6 horas. Trabalho duro, dia inteiro lendo, o dia inteiro estudando. As pessoas precisam, na hora eu saio. Meu celular jamais fica desligado. Fulano precisou, vou. Meu carro está aí para servir todo mundo. Então Paulo vai dizer, se você vê que de fato o pastor ao qual você congrega na igreja é honesto, ora, ele deve ser sustentado. É um dever. Você consegue ver? Eu jamais, né? É até ruim falar esse tipo de coisa aqui, mas é importante porque a igreja também precisa saber desse tipo de assunto. É um assunto bíblico e como nós começamos lendo, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, sem exceção. Esse aqui é apenas mais um assunto. E veja, é por isso que nós continuamos sendo fiéis a Deus, às vezes até quando as pessoas falam mal, às vezes quando a arrecadação falta. Não temos problema com isso. Porque a Escritura é clara. Aquele que anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. Como eu falei para vocês, eu não, os pastores da nossa igreja, todos, para serem pastor, só saíram no prejuízo. Eu talvez, carreira concursada até que é alguma coisa, né? Mas tem pastor da nossa igreja que tinha 3 restaurantes em Ubatuba. Tem pastor da nossa igreja que tinha passado em time profissional de futebol. Largaram mão pelo Evangelho. Ora, então, esses daí não devem ser remunerados e se afadigam ainda na palavra? Devem, é o que a palavra de Deus vai dizer. Malaquias diz que nós somos amaldiçoados e Jesus já levou nossa maldição. Muitos dizem assim, é verdade, Malaquias diz, com maldição sois amaldiçoados. Mas Jesus levou toda a maldição, nós queremos? Claro que sim. Só que nós não estamos debaixo da condenação, da maldição condenatória. Mas quem diz que deixar de ser fiel? Com coisas simples, como dízimos e ofertas, não nos afeta? Claro que afeta com toda certeza. Então, por isso que ao invés de você procurar desculpas para ser avarento, porque é isso que a maioria faz, procura falhas, procura desculpas, procura textos fora de contextos para ser avarento, para não contribuir. Por que você não procura versículos, passagens que, na verdade, incentivam a contribuição? Pode ter certeza. Vai ser abençoado. Hoje eu conversava com o Manassés aqui na hora do almoço. Eu falei para ele, olha, há 17 anos na igreja, eu nunca vi alguém que de fato foi fiel com o dízimo dizer assim, só me lasquei. Impressionante. Foi começar a dar o dízimo e as coisas começaram a dar errado. Foi começar a ser fiel com o dízimo, nossa, a vida empacou. Não estou dizendo que você não vai passar por períodos de dificuldade. Passa, óbvio que passa. Passa sim. Mas a médio e longo prazo, você vai ver a bênção de Deus. Eu falo isso porque, ora, pode ser não de forma direta, né? O irmão hoje está falando para mim, pastor, comecei a dar o dízimo, é impressionante. Eu estou concorrendo a uma vaga de promoção agora. Coisa que há anos eu não conseguia. Eu acredito que de fato é fruto da bênção de Deus. Anos sem fazer aquilo, e ele fez. E ele falou assim, olha, o outro lá trabalha comigo, deu um monte de roupinha de criança para mim, um monte. Falei, poxa, daí às vezes é R$200 que o cara separa do dízimo e ele ganha R$400 de roupa. Será que ele não consegue ver Deus suprindo? Deus vai suprir, de uma forma ou de outra vai suprir, com toda certeza. Agora, eu e você temos que parar de dar desculpa para a avareza. A Bíblia diz que nós somos mordomos do nosso dinheiro. Ou seja, o dinheiro é de Deus, está conosco apenas para administrarmos. E devemos fazer isso da forma correta. E não ficar fazendo barganha. Olha o absurdo. Eu tenho liberdade para falar com os irmãos aqui, né? Irmão, poxa, eu não tenho visto você contribuir e tal. Eu tenho liberdade porque para mim não me pesa. Não me pesa isso daí. E eu sei que é bênção para vocês. E eu dizia para uma irmã, né? Falei, irmã, nossa, há tantos anos na igreja, até hoje você não consegue ser fiel com dízimo, contribuir. Ela, pastor, mas veja, eu não sou fiel com dízimo, mas precisa limpar a igreja, eu estou lá. Precisa fazer pizza, eu estou lá. Precisa arrecadar as coisas para o bazar, eu estou lá. Irmão, mas barganha agora? Se for assim, tem irmãos aqui, por exemplo, o Edivaldo com a Camila está com a gente aqui desde 1900 antigamente. Desde quando fundou a igreja. Trabalham muito, quando precisa, estão sempre com a gente. Então a gente tem que pagar para eles. De tanto trabalha. Então você consegue ver que por vezes a gente usa desculpas, e às vezes até alguns versículos ali, só para externar o nosso coração avarento. E para encerrar, põe ali o terceiro, por favor. Vou parar nesse.
Terceiro, Paulo ensina que a contribuição ela tem que ser espontânea e não imposta. Põe ali o versículo, por favor. 2 Coríntios 9, 7. Paulo vai dizer assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deixando bem claro, essa contribuição aqui não tem a ver com dízimo, é oferta, né? Oferta é diferente de dízimo. E Paulo diz isso porque eles estavam arrecadando dinheiro para levar para um lugar, então, né, faz com alegria, contribua. É mais ou menos o seguinte, ó, vamos abrir uma igreja lá no Oriente Médio. Pô, vamos fazer aí, arrecadar. Joia, façam isso. Só que o dízimo não tem a ver com fazer com alegria ou não, tem a ver com ser fiel. Porque às vezes acontece isso, não é? Pastor, eu queria dar o dízimo, mas eu não estava com o coração, né, daquele jeito. Então, a Bíblia diz que tem que dar com alegria, por isso que eu não dei. Você faz isso lá com o carnezinho das Casas Bahia? Você dá uma ligadinha no saque, no 0800 lá, eu ia pagar televisão esse mês. Mas não estava tão feliz. Não estava tão alegre. Por isso que eu não paguei. Ora, você honra o seu compromisso, assim eu e você também devemos fazer. Põe em 2 Coríntios, rapidinho. Põe para frente, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Pastor, mas Paulo ali, ele está se esquivando de receber da igreja. Sim. Sabe qual é o motivo? Os coríntios eram avarentos. Extremamente avarentos. Só por conta disso. Daí Paulo diz, não quero receber. Mas ele não disse que isso é certo. Ele diz, despojei outras igrejas, recebi de outras igrejas para que eu pudesse trazer o evangelho a vocês. A nossa igreja, via de regra, as nossas começam assim, né? Mas eu falo da nossa. Durante o meu primeiro ano como obreiro já integral ao ministério, né? A igreja de Guaratinguetá, ela pagava 2/3 do meu salário e a arrecadação que tinha na igreja completava. Se não fosse a fidelidade desses irmãos que talvez vocês nunca viram, não teríamos uma igreja nessa cidade. Agora, é justo que outra igreja me pague, sendo que vocês estão aqui sendo alimentados constantemente pela palavra de Deus? Claro que não. É justo que outra pessoa pague a progressiva da sua esposa? Não, é você. É você que tem que fazer. E é assim que nós temos que fazer também em relação à igreja. Os pobres da Macedônia, eles foram fiéis, eles ajudaram, eles contribuíram. E Paulo diz, olha, graças à fidelidade deles, nós conseguimos, por quê? Porque vocês eram avarentos. Então, que Deus possa dar graça a nós de sermos fiéis. Porque, gente, se você não consegue ser fiel, talvez algo físico, natural, dinheiro. Imagina aquelas tentações nível hard mesmo. Muito mais difícil. E eu desafio você a ser fiel com pouco. Não, pastor, quando eu tiver um emprego melhor, ganhando mais, prometo para Deus que eu vou ser fiel. Não. Se você não consegue ser fiel com o seu pouco agora, como que você vai ser fiel com muito? Porque, convenhamos, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Se você ganhar um salário mínimo está o quê? Está uns 1.300 mais ou menos, por aí? 1.300. Mínimo mesmo, né? É mais fácil você ser fiel com R$130 ou quando você estiver ganhando 15 mil, 1.500, uma paulada só? Eu lembro, eu nunca tive muito dinheiro, né? Mas eu lembro que quando eu saí do meu serviço para ser pastor, peguei uma quantia que eu nunca tinha visto na vida. R$22 mil. Para muita é mixaria, né? Para mim foi o dia que eu me senti rico. 22. Saí e falei, gente do céu, já que açaí, põe de 1 litro aí. Me sentindo bichão. Eu lembro, R$22 mil. Eu sempre fui fiel com o dízimo. Desde quando eu comecei a ser fiel, né? Depois de uns 4, 5 meses na igreja. Mas na hora que eu separei 2.200, pensa na tremedeira, hein? Senhor, será que precisa mesmo? Tudo isso? Não é possível. Será que o pastor está gastando certinho? Daí você começa a fazer um monte de questionamento. Será? Mas eu falei, sai para lá, Satanás. Eu esquecendo de ver 20 mil que ia sobrar para mim e preocupado com os 2 que eu ia contribuir. O ser humano é terrível, né? O coração dele é totalmente podre. Mas que Deus possa dar a mim e a você graça de
vencermos todos os pecados, inclusive da avareza. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque, veja, quem tem de rico aqui em nossa igreja? Não tem. Não tem. Por vezes, nós já passamos muito apertado no passado. Já, muito, muito. Gente, passando aqui 5 minutinhos, vocês me perdoam, tá? Estou encerrando. Muito apertado. Por vezes, a igreja fechou meses no negativo. Meses. E quando a igreja fecha no negativo, você acha que quem fica sem salário? Eu. Quantas vezes vocês me viram reclamando aqui? Vocês precisam contribuir mais, porque está faltando danoninho para as crianças. Nunca. Não sei se vai ter para aluguel desse mês. Eu sempre falei para minha esposa, se precisar, o nosso salário é para lá, se der, paga a gente. E acredita que Deus vai prover. Creia. E elas dizem lá, tá bom. Nunca nos viram reclamando. E Deus, passou um período bem difícil aí, mas Deus proveu. A gente não está rico, claro que não, né? Pode ver. É só você fazer uma base na sua contribuição. Mas graças a Deus nós nunca atrasamos um dia de aluguel. Nunca. Conta nenhuma atrasada. Tudo em dia. Graças à sua fidelidade, graças à sua contribuição. E o desafio a você é que você continue sendo fiel. Se você já é fiel, continue a ser. Se você ainda não é, faça esse compromisso com o Senhor. Creia mesmo que, Deus, eu não fui fiel até agora, mas se é a palavra do Senhor, eu vou tirar, porque com Deus, às vezes, a matemática não é lógica. Às vezes você tira e você tem mais. E acredita que se você estiver obedecendo, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas para isso eu e você precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos dar esse passo, fazermos esse compromisso. Porque, como eu disse, eu não via, em 17 anos de igreja, ninguém que foi fiel a Deus com seus dízimos e ofertas, que disse assim, eu me arrependi. Não. Mas a médio e longo prazo, Deus sempre abençoou. E que Deus possa continuar abençoando a mim e a você sempre. Amém?